Quero fazer um negócio na prática aqui, na prática, como funciona, você põe na bancada, vai fazer um ajuste perfeito do que você precisa, dependendo de beta, o que você vai precisar só ter em mente é... Bom pessoal, hoje nós vamos fazer um circuitinho aqui de um amplificador classe A, isso aqui é válido, o que eu vou mostrar hoje para vocês, é válido para os amplificadores classe A, que fica bem em mente isso. Então o que a gente precisa saber é o seguinte, eu montei só uma parte aqui do circuito, né? A gente tem o R1 que a gente não sabe o valor dele, o R2 a gente não sabe o valor dele, e o transistor um BC337 que eu coloquei aqui na bancada. A gente vai precisar usar somente a lei de Ohm, tá? Como já expliquei para vocês em outros vídeos aí. Então a primeira coisa que a gente tem que definir aqui, quando o meu amplificador estiver ligado, né, sendo alimentado com a fonte ali e tal, eu vou definir aqui que é a corrente que vai correr por aqui, ó, seja de 1 mA. 1 mA, 0,001 ampere. Então definida a nossa corrente aqui, eu vou escrever aqui, ó, I igual a 0,001 ampere. Então se não tiver sinal nenhum no meu amplificador aqui, vai estar passando uma corrente aqui de 0,001 ampere. Então um parâmetro eu já defini aqui, como eu quero que funcione. Vocês vão colocar isso em bancada, vocês vão ver que é uma maravilha, coisa mais fácil do mundo fazer um amplificador classe A. Aí o próximo passo, eu preciso definir o valor desse resistor e desse resistor, R1 e R2. Vocês concordam comigo que aqui em cima tem 12 volts, né? Se eu medir daqui para cá, tem 12 volts. E eu vou passar uma corrente aqui de 1 mA em repouso. Outros parâmetros que a gente tem que colocar para o amplificador classe A. A queda de tensão aqui em cima desse resistor aqui, isso são parâmetros que a gente tem que pôr em mente para ser uma coisa prática. Vai ser 10% do valor por volta, né? 10% do valor de 12 volts. Então a queda de tensão aqui vai girar em torno aí de 1 volt. Mas vamos por aqui, ó, 1 volt. 1 volt, certo? Aqui a tensão vai ser aqui 1 volt. Então se eu tenho 10% da tensão aqui, vai ter uma queda de 1 volt aqui. Nesse ponto aqui em R1, eu vou ter que ter 50% da queda de tensão da minha VCC. Então nós vamos por aqui, ó. Vamos colocando isso na cabeça, que é só a fórmula, só a lei de Ohm, hein, que a gente vai usar aqui. Então aqui vai ter que ser 6 volts. Então 1 mais 6, uma queda aqui mais 6. Então aqui nesse ponto aqui eu tenho que ter 5 volts de queda de tensão. Se vocês não estão entendendo aí como que funciona a queda de tensão, eu tenho um vídeo aí que a gente mostra como funciona isso, tá? Como funcionam as quedas de tensões. Por isso que é interessante seguir todos os vídeos aqui. Foi a primeira explicação que eu dei aí, né? Eu não gosto de falar de aula porque eu não sou professor, mas primeiro ponto que eu coloquei foi queda de tensão em resistor. Então se eu somar 1 mais 5, 6 mais 6 vai dar os 12. Então o que a gente definiu? Que aqui são 50% da minha fonte, certo? E aqui 10%. Eu coloquei 1 volt aqui para deixar mais fácil. Porque pensem bem, se você for pegar o datasheet do BC337, né, quando você vai fazer um curso e tal, você tem que levar em consideração o beta, aí você não leva em consideração a temperatura, tudo fica meio bagunçado. Então eu quero fazer um negócio na prática aqui, na prática, como funciona, você põe na bancada, vai fazer um ajuste perfeito do que você precisa, dependendo de beta, o que você vai precisar só ter em mente que você tem que ter o valor de VCC aqui no primeiro resistor de coletor aqui vai ser 6 volts, que é 50% do valor de VCC, e aqui mais ou menos 10%, que vai dar 1 volt. Então vai sobrar 5 volts aqui. Então você concorda comigo que daqui, se eu medir uma tensão do terra aqui, deixa eu só tirar esse aqui, senão vai ficar bagunçado. Se eu colocar aqui a tensão que eu vou medir aqui nesse ponto aqui, ó,
Se caiu 1 volt aqui, depois caiu mais 5, aqui vai ter 6 volts, certo? Eu vou colocar um pouquinho abaixo disso daqui, porque tem alguns parâmetros aqui, com queda de tensão que tem aqui e tal. Então eu vou colocar um pouquinho abaixo do que está aqui. E aqui eu vou definir que saia 5 volts, um pouquinho abaixo dos 6 volts aqui, tá? Então eu vou definir aqui que vai sair 5 volts aqui. Por isso que eu falo para vocês, eu não estou fazendo nada de matemática, aquele monte de coisa lá com relação a beta, essas coisas. Eu vou fazer um negócio na prática mesmo, exatamente na prática. Então, se eu tenho as tensões que tem aqui e eu tenho a corrente que eu defini, fica fácil para a gente pegar e calcular os valores desse resistor aqui, correto? Então, se tem uma corrente aí no circuito inteiro que é de 1 mA, vamos abrir a calculadora aqui, puxar ela para cá. Como eu falei para vocês, eu quero saber o valor da resistência dentro do rei aqui, né? Então eu tampo aqui, né, o R, vai me sobrar tensão dividido pela corrente. Então a tensão aqui dividido por 0,01, então é 6 dividido por 0,001, vai dar um resistor de 6K. Então esse resistor aqui não, eu vou pôr aqui 6K, só que você, como não tem, você pode pôr o 6K2 aqui, ó. Não tem comercial, né? 6K não existe comercial. Ok, já defini um resistor. Aqui eu tenho 1 volt caindo aqui, em cima de uma corrente de 0,001 ampere, certo? Então vamos voltar para a calculadora aqui, vamos zerar isso. É 1 volt dividido por 0,001 ampere. É 1K. Então eu já defini esses dois resistores aqui, certo? 1K e 6K2, certo? Se eu fizer só ligar isso daqui aqui, independente da minha base aqui, eu vou ter 1 mA aqui. Em saturação vai ter, em repouso vai ter 1 mA aqui na corrente. Agora vem o pulo do gato. Então como nós vamos fazer aqui, ó? Como que eu vou fazer para polarizar a minha base? Vou tirar isso daqui, pessoal. Vou tirar isso daqui porque não vai me interessar mais. Isso aqui, né? Isso aqui tudo não vai me interessar mais. Nós já fizemos o cálculo, chegamos no valor que precisava ali para isso. Tá. Agora, independente do beta, do que for, como que eu vou fazer para polarizar essa base aqui para ele trabalhar como classe A? Você se lembra que eu precisava de 5 volts aqui no coletor, certo? Medindo daqui para cá, ter 5 volts, ok? Do GND para o coletor do meu transistor. Então o que eu vou fazer? Independente de todos os cálculos que tem aí, eu vou colocar um potenciômetro aqui, ó. Eu vou usar um potenciômetro de 100K. 100K. Depois nós vamos colocar isso na bancada, correto? Nós vamos colocar isso na bancada e fazer toda essa verificação aí do que eu tô falando. Esse lado aqui eu vou ligar no VCC. Esse lado aqui eu vou ligar para a terra, GND, né? E aqui eu vou ligar na base. Agora eu vou pegar esse potenciômetro aqui. Na hora que eu for ligar o meu circuito, vou ligar com 12 volts, né, tal. Vou deixar ele mais ou menos no centro aqui e vou pôr meu multímetro aqui no meu coletor e no GND. E vou ajustar essa tensão aqui, vou ajustar esse potenciômetro aqui para que me saia os 5 volts aqui, que é a tensão que eu defini aqui, um pouquinho abaixo da tensão de VCC. Então na hora que eu colocar meu multímetro aqui com relação ao GND, vou ajustar isso daqui para que chegue nos 5 volts aqui. A partir desse momento, meu amigo, seu transistor está polarizado, independente de beta, independente do que for. Falei, Celso, eu não posso deixar esse potenciômetro aqui. Tire ele do circuito e mede quanto que ele tem para cá e quanto que ele tem para cá. Aí você pode colocar os resistores aqui, com certeza vai funcionar perfeitamente, que nós vamos colocar isso na bancada, tá bom?
Como que eu termino esse circuito aqui? Eu vou pôr uma entrada aqui na minha base, vou manter o potenciômetro aqui e vou ligar um sinal de entrada aqui. Então eu vou pegar um capacitor aqui, ó. Vou ligar nesse ponto aqui, ó. Correto? Deixa eu voltar aqui que tá errado. Vamos pôr ele mais para cima, que ele grudou, não devia ali. Liga daqui, aqui. Aqui vai ser minha entrada, né? Isso aqui vai ser ligado à minha fonte aqui de entrada de sinal. E aqui eu vou colocar outro capacitor aqui, ó. E aqui vai ser minha saída com relação ao terra, né? Ou GND. Então deixa eu só pôr aqui uma saidinha aqui para não ficar aberto o circuito aqui, certo? Ó, aqui, liga aqui. Vamos pegar um desse aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vira. Por aqui como IN. E aqui como Alt. Então vou ligar esse carinha aqui e esse aqui. Isso é só para exemplificar como que funciona um amplificador no modo aqui classe A, né? Por que serve esse capacitor aqui? A minha fonte vai entrar uma fonte pura aqui, né? Como se fosse uma senoide, né? Vamos colocar uma senoide aqui, ó. Aqui assim, uma senoide. Desse lado aqui ele vai sair invertido com relação àquilo lá, mas é indiferente. Para quem for escutar o áudio não vai fazer diferença nenhuma. Pode ver que aqui no ciclo aqui ele sobe, no meio ciclo aqui ele sobe e aqui no meio ciclo ele desce, né? Ele sai invertido, só que com uma tensão muito maior dependendo do ganho do transistor. Eu não quero entrar muito nisso para não ficar um negócio muito técnico, tem que ser um negócio prático, porque você faça na bancada e funcione. A ideia qual que é do funcionamento? Esse capacitor aqui, se eu tirasse e ligasse aqui, você não concorda comigo que essa tensão ia para lá? O capacitor ele barra corrente contínua e deixa passar a corrente alternada, né? No caso aqui, ó, essa senoide aqui vai passar por ele e vai jogar para a base do meu transistor, que vai amplificar esse sinal conforme os cálculos que nós fizemos aqui em cima, né? Ele vai sair invertido aqui, ó. Então como funciona? Entra o sinal aqui puro, sem na verdade, entra o sinal aqui puro, sem uma corrente. Aqui ele soma com a corrente de base aqui, ó. Corrente de base. Aqui vai sair somando com a corrente aqui com aquela tensão, né, de 5 volts, mas o capacitor vai barrar essa corrente contínua aqui, só vai passar o sinal senoidal aqui, puro, né, sem a tensão que nós fizemos de polarização aqui do transistor. Então aqui você pode ligar um alto-falante e tal, com uma impedância alta, né, porque esse transistor aqui é um transistor de baixa potência, e esse circuito aqui foi justamente só para mostrar como funciona. Então agora nós vamos aqui para a bancada e vou mostrar isso para vocês aqui como funciona. Vou montar o circuitinho aqui e vou mostrar no osciloscópio aqui para vocês. Pessoal, não ligue muito para a bagunça que está aqui, mas eu montei exatamente como está lá no esqueminha elétrico, tá? Então eu deixei o multímetro aqui do lado. Nós vamos medir a tensão no coletor aqui, conforme a gente altera ali no potenciômetro que eu falei para vocês, tá? Já está justinho aqui o circuito, deixei ajustado ali a tensão de coletor, né? Então se eu colocar aqui, o transistor está aqui escondidinho, ó, atrás do capacitor aqui, esse lado aqui é o coletor. Então tá lá, ó, 5,65 volts, né? A minha tensão aqui tá de 12,1.
Então é praticamente ali metade, como foi explicado lá, né? 5,66. Então eu ajustei o ganho aqui, né? Eu ajustei a corrente de base aqui até a hora que deu maior resultado para mim de ganho, né? Olhando aqui no osciloscópio, a gente vê aqui que essa aqui é a minha saída, essa aqui é a minha saída. Nós estamos com 7,26 volts pico a pico contra 1,69, que é o valor de entrada aqui, ó. Dá para ver bem a diferença que está aqui, né? E vocês podem ver aqui, ó, que tem uma defasagem aqui, ó, tá vendo? De 180 graus, de um para o outro. Então o negócio funciona bonitinho. Eu vou mexer aqui no meu potenciômetro aqui, ó, para vocês verem o resultado que dá aqui, ó. Se eu voltar para cá, pode ver que está aumentando lá, olha lá, ó, ele começou a cortar ali, ó. E se eu virar para cá, ele vai chegar uma hora e começa a cortar lá. Então eu chego numa tensão aqui, ó, que funcione bonitinho, fica redondinho, sem distorção, trabalhando certinho como deve ser. Que é mais ou menos ali a metade do valor da tensão de VCC. Então a gente ajusta a tensão de VCC por aqui, certo? E aqui é a minha tensão de entrada, né? Como mostrei para vocês, tem um vídeo aí falando que esse osciloscópio aqui gera um sinal que não tem ajuste de tensão, né? Não tem ajuste de ganho aqui. Então é um valor só. Então eu coloquei um potenciômetro para poder ajustar esse valor, que dependendo de onde a gente for ligar isso, vai saturar, correto? Então, pessoal, é um negócio bem simples. Eu oriento vocês aí a montarem na bancada isso, fazer o teste direitinho, funciona perfeito. Melhor solução para poder fazer uma polarização dos transistores aí para trabalhar como amplificação em classe A. Ó, se o vídeo foi legal para vocês aí, curtam, deixem um joinha aí, se inscrevam no canal, que esse amplificador é o classe A. Ainda vou fazer o classe AB, o amplificador mais simples de se montar, que é o classe A. Tem todo um trabalho para fazer um cálculo, mas achamos uma maneira aí de fazer, deixar mais simples, né? Independente dos valores que tem resistor, porque às vezes tem uma tolerância, ele varia com o calor, e aqui não. Aqui a gente ajusta exatamente como tem que ser. Aí a gente pode só, não quero deixar o potenciômetro aqui, tira o potenciômetro fora, mede de um lado para o outro, né? Daqui para o meio e do meio para o outro lado, achou os valores, coloca no lugar aí, fica um valor de resistência fixa. Beleza? Então, para quem gostou aí, se inscreva no canal, novamente falando, não custa nada apertar o joinha aí. Vocês gostaram, né? E aguardem que logo tem mais vídeo aí para vocês.